nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, animados, motivados para essa terça-feira maravilhosa. Já coloca aí no chat Amizade do Amor, da onde você está assistindo o nosso Conexão Hive, coloca aí para nós, para a gente saber. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui conectado, que acompanha todos os dias, ou ao vivo, ou através das nossas gravações que ficam no YouTube. Então também fica a dica, né, para você que às vezes não consegue assistir todos os dias o nosso evento ao vivo, entra no nosso Hive Academy, nossa página do YouTube. Lá no nosso canal você tem todas as gravações, né? Todo dia a gente sobe ali as gravações para você poder acompanhar, para você poder se desenvolver, para você poder aprender. E também lembrando aos afiliados prós, nós temos aos sábados o programa especial do afiliado Pro. Então, os afiliados durante toda a semana, de segunda a sexta, e aos sábados temos o programa Afiliado Pro, beleza? Então vamos começar o dia de hoje, né, com tudo, afinal de contas, vocês puderam ver nos grupos, eu postei basicamente aí hoje pela madrugada, o tema do dia de hoje. A gente vai conversar hoje sobre um tema que para mim, ele é um tema importante e imprescindível para de fato quem quer realmente construir um verdadeiro sucesso na vida, né? Que é o tema mentalidade. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por esse tema porque eu acredito que esse tema ele teve muita importância, muita relevância para que eu pudesse construir as coisas que eu construí na minha vida. E mais do que isso, o tema mentalidade, ele é um tema que ele exige muita prática nossa. Algumas pessoas elas caem numa armadilha, às vezes uma cilada, de acreditar que basta a gente aceitar ou pensar em algo e não exercer aquilo diariamente ou não procurar ser uma pessoa diligente na aplicabilidade daquilo que tudo vai se resolver. E muito pelo contrário. O tema mentalidade ele é um tema que exige de nós todo dia uma lapidação, porque afinal de contas, todos nós, e aí eu peço para você olhar para a câmera e dar um joinha, né? Todos nós vivemos uma vida muito dinâmica. E as situações do dia a dia, elas acontecem, e as situações do dia a dia acontecendo, elas mudam, né? Elas influenciam diretamente a nossa mentalidade. Mas como então que a gente pode desenvolver uma mentalidade de alta performance? Como então a gente pode desenvolver uma mentalidade para construir um resultado e principalmente dentro de um universo, dentro de um mundo, o mundo das vendas, que nós sabemos, né, não é um mundo simples, não é um mundo fácil, não é um mundo aonde a gente tem ali, né, uma visão cor-de-rosa das coisas, digamos assim, porque o mundo das vendas, ele tem os seus desafios. Porém, ao mesmo tempo que ele tem os seus desafios, ele é um mundo que proporciona para nós resultados ilimitados, resultados grandiosos. Então a gente pode ter ali vários exemplos, né? Mês passado tivemos
uma afiliada 30K, aproveitando as promoções, aproveitando tudo que a gente teve ali de entrega da Hive para a gente poder construir o mercado consumidor. Óbvio que durante toda a construção de um resultado como esse, exige muito desafio, exige muito trabalho, muito empenho, dedicação para você poder chegar num patamar como esse, para você poder entregar, para você poder de fato ter um reconhecimento como esse. Então imagina, né? O mundo das vendas, eu costumo dizer, ele tem os seus desafios, porém ele tem uma proporcionalidade de recompensas igual ou até maior do que os desafios. Aí cabe a nós estarmos de fato no mood, ou seja, determinados e com vontade de enfrentar esses desafios. Então, hoje a gente vai conversar sobre como a gente se prepara, como que a gente lapida a nossa mentalidade para que a gente consiga enfrentar esses desafios, para que a gente possa evoluir, crescer e assim conquistar tudo aquilo que a gente quer, principalmente com o plano de afiliados da Hive, se tornando um afiliado 3K, um afiliado 7K, um afiliado 15K, um afiliado 30K e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar então sobre esse tema que é um tema bem bacana. O que é importante, tá, pessoal? É entender que desenvolver essa mentalidade, principalmente nas características que eu vou trazer aqui para vocês, é um fato que vai destravar, vai desbloquear a sua visão sobre vendas. Então, para quem ainda tem essa trava, para quem ainda não se entregou 100% a esse mundo, aplica todas as dicas e todas as características que eu vou trazer para você de uma mentalidade de performance para que você possa desbloquear, para que você possa ter esse tipo de resultado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui, são basicamente sete, perfeito? Sete características que existe dentro de uma mentalidade milionária, ou seja, uma mentalidade de alta performance. Então, o que nós precisamos prestar atenção? Que essas sete características elas vão compor você como indivíduo para que os seus resultados sejam diferenciados. E eu costumo fazer algumas brincadeiras, né? Se possível, anota essas características na parede da tua sala. Pega aquela dieta que às vezes está ali na porta da geladeira, que você não está dando tanta importância para ela, tira ela de lá e coloca essas sete características, mantém essas sete características ao seu olhar, em lugares estratégicos, para que você possa ter acesso e facilmente se relembrar delas. Porque se simplesmente você ouvi-las por aqui hoje pela manhã e não forçar esse relembrar ou não forçar a aplicabilidade delas, mais uma coisa será descartada na sua vida, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O corpo humano, tudo que ele não usa, ele descarta. Então, se você não aplica, é descartado. Essa energia de guardar, essa energia de manter, quando não há aplicabilidade, ela não existe, ela é descartada. Então, assim, para que não a gente não fique chovendo no molhado ou patinando, pega essas sete características, anota essas sete características, mantenha contato com essas sete características na maioria das vezes, o máximo que você puder, e aplique-as no teu dia a dia, ou seja, né, use-as de maneira prática para que você consiga cultivá-las e aprender dia a dia com elas até que elas se tornem um verdadeiro hábito na sua vida, perfeito? E saibam que quando tudo isso se tornar um hábito, é aí que você vai estar completamente preparado para esse next level, para esse próximo degrau e você vai conquistar tudo que você bem pretende e sonha, tá? Então vamos lá, primeira característica que eu quero passar para vocês. O que é uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de alta performance, ela faz? Primeiro, isso aqui é algo que eu aprendi com um grande mentor na minha vida, chamado Jim Rohn, que é o foco naquilo que se pode controlar. Então isso é extremamente importante caso você queira ter um resultado diferenciado na sua performance. Então, focar em coisas que você pode controlar. Perfeito? Então vamos lá, vamos dar um exemplo prático, né? Pô, Canina, eu fiz todo o trabalho correto, né? Eu abordei o meu cliente da maneira correta, eu apresentei o produto da maneira correta, eu fiz o fechamento da maneira correta, a pessoa decidiu não comprar naquele momento, não comprar na hora, e eu comecei a fazer o processo de follow-up e eu de maneira, né, organizada,
de uma maneira respeitando um intervalo de tempo. Eu busco contato com aquela pessoa, eu mando mensagem para ela, eu busco conversar com ela, mas a pessoa ela não me retorna, essa pessoa não me responde, ela vê a minha mensagem ficando azul e azul ali e não me dá nenhuma satisfação. O que está acontecendo? Poxa, cara, isso daí tá me tirando do sério. Então, toma cuidado com esse tipo de condição dentro do mundo das vendas, porque isso é o nítido e o claro exemplo de algo que não está no nosso controle. O que está ao nosso controle dentro desse processo? Está ao nosso controle abordar da maneira correta, ou seja, utilizar as palavras, despertar curiosidade, tocar na dor e interesse da pessoa, deixar a pessoa, né, querendo saber do que se trata, ou eu querendo ofertar para ela algo que vai ajudar a dor dela especificamente. Então, isso está no meu controle. Fazer o fechamento está no meu controle. Fazer uma apresentação persuasiva, a gente já conversou sobre isso em alguns outros capítulos. Então, você que ainda não pegou essa, volta lá, assiste no YouTube. A gente já tocou um pouco sobre esse assunto. Mas a questão é, dentro desse processo existem coisas que estão ao seu controle. Abordar a pessoa, apresentar para a pessoa, fazer o fechamento e fazer o acompanhamento daquela venda. Agora, ela responder ou não, concorda que está completamente fora do seu controle? Então, o que você precisa aprender? Que coisas fora ao seu controle, elas não podem gastar nenhum joule de energia seu. Porque se você minar essa sua energia com coisas que estão fora do seu controle, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter energia suficiente para poder executar aquilo que está no teu controle. Isso acontece com muitas pessoas. Muita gente perde tanta energia, perde tanto foco com coisas que não estão ao seu controle, que não conseguem, ou seja, não tem energia, não tem motivação para executar coisas que estão ao seu controle. Então, isso é o primeiro ponto, a primeira característica que uma mente milionária, uma mente de alta performance, ela precisa ter para poder ter grandes resultados, principalmente no mundo das vendas, ou seja, no programa de afiliado da Hive. Perfeito? Foco naquilo que você pode controlar. Segunda característica, disciplina consistente. Uma das coisas que as pessoas elas acreditam, né, que disciplina ela está relacionada a algo gostoso. Muitas pessoas acham que, tipo assim, existem algumas pessoas que são extremamente disciplinadas, né? Essa palavra ela cria uma certa repulsa a algumas pessoas, porque elas nunca se viram disciplinadas e elas enxergam pessoas que são disciplinadas como pessoas extremamente satisfeitas. O que eu quero, o que eu acredito que de fato seja importante? A gente desvincular disciplina do prazer. Porque, no meu ponto de vista, disciplina é basicamente a antítese do prazer. A disciplina, ela está muito mais ligada a sacrifício do que prazer. Prazer, a gente está olhando sempre para o viés do resultado. É óbvio que a disciplina, ela gera resultado. Porém, até a disciplina se tornar resultado, se você ficar esperando o prazer do resultado para que você possa ser uma pessoa disciplinada, você não será. A disciplina, ela está muito mais atrelada a compromisso, a sacrifício, a de fato não negociar aquilo que tem que ser feito. E o que a gente entende, né? Como tudo na vida, existe uma curva de aprendizado, existe tudo. Muitas já ouviram falar, talvez você já deve ter ouvido falar, naquela experiência das eventuais 10 mil horas para que você possa se tornar um expert em algo, para que você possa ser uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre algum mote ou tema. Então, o que nós precisamos entender? Que quando a gente está falando sobre 10 mil horas, na necessidade da gente ter 10 mil horas de investimento, 10 mil horas de atuação, imagina o quanto de disciplina se faz necessário para isso. Então, a dica é, se você tem dificuldade de ser disciplinado, crie uma agenda. Crie uma agenda, trave horários para executar aquilo que tem que ser executado e não negocie esses horários. Ponto. Thiago, de fato, eu acredito que talvez essa é a forma mais simples
mais eficaz de se construir disciplina. Esperar que a disciplina ela vai acontecer através, né, de um raio energético ultra mega supralunar que invadirá o seu corpo e te fará uma pessoa imparável. Não, muito pelo contrário. É colocar na agenda aquilo que tem que ser feito e não negociar aquilo. De fato, se debruçar e entregar tudo no máximo para que você possa construir essa disciplina consistente. E é óbvio, aí vem um grande truque, né? Se a gente pode dizer que a disciplina ela tem um potencializador, qual que é o potencializador da disciplina? Progresso. Porque onde há progresso é muito mais simples de se construir disciplina. Então, quando você é uma pessoa disciplinada, você começa a progredir. Progredindo, você se encoraja, você se motiva muito mais a permanecer disciplinado. Então não esqueça, né? É uma coisa puxa a outra, mas qual que seria o cerne do começo? Por onde eu começo, Canina? Coloca na agenda aquilo que tem que ser feito e não negocia de maneira alguma a execução daquilo. Isso vai fazer você construir essa musculatura da disciplina. Então, mentalidade milionária precisa se ter disciplina consistente. Terceiro ponto, terceira característica: obsessão por melhoria contínua. Você definitivamente tem que amar ser melhor do que o dia de ontem. Em todos os sentidos. Você tem que amar, de fato, amar ser uma pessoa, um interlocutor melhor, um apresentador em relação aos produtos melhor, um vendedor, uma vendedora melhor, uma pessoa mais equilibrada, mais capacitada, mais encorajada, mais motivada. Você precisa criar essa sensação, esse sentimento de amor com essa sua transformação. Isso tudo é o que vai te motivar, isso tudo é o que vai te guiar, isso tudo que vai te orientar. Isso, óbvio, né? Soma-se muito aos pontos que nós já trouxemos. Por quê? Porque se você é disciplinado, se você de fato controla aquilo somente que você pode controlar, você vai perceber que você vai passar por um processo de evolução muito poderoso. E principalmente num negócio tão dinâmico que é o nosso negócio, eu não digo nem só dinâmico, né? Mas é um negócio dinâmico barra intenso. Como a gente está num negócio dinâmico e intenso, quando a gente de fato se joga, a gente tem a oportunidade de crescer rápido. E quem não quer crescer rápido? E quando eu falo crescer, nem digo em termos de resultado, digo pessoalmente. E quando a gente cresce pessoalmente, é natural a gente se apaixonar. Então, acredita nisso que eu tô te falando, né? Coloca um pouco de visão sobre isso e se permita isso. Porque isso talvez seja uma das coisas que você não está se permitindo. Às vezes você é um afiliado e você não está se permitindo ao desafio de se tornar de fato um afiliado 3K. Às vezes você é um afiliado 3K e você não está se permitindo de fato ao desafio de se tornar um afiliado 7K. Então é essa permissão, né? E principalmente, né, a todo sentimento e a pessoa que você vai se tornar é algo que é apaixonante. E quando você consegue equalizar toda essa visão e toda essa atitude, você de fato conquista aquilo que você está querendo. Então, aprenda. Seja uma pessoa obsessiva. A palavra é obsessão. A palavra ela é intensa, a palavra ela é pancada, ela toca, ela é profunda. Ser obcecado é uma palavra profunda. Então seja obcecado por ser melhor dia após dia, por ser melhor do que ontem. Ponto. Isso é suficiente para você construir algo grandioso. Quarto ponto: gestão emocional. Pessoas de sucesso sabem gerir as emoções. Pessoas de sucesso administram bem, né, os desafios, os problemas, elas sabem gerir toda essa situação. E isso, gente, é importante demais, né? Afinal de contas, estamos lidando com pessoas. E não adianta, né? A expectativa, ela sempre te trará um, uma frustração equivalente. Então, guarda o que eu vou te falar. Quem tem expectativa alta vai ter frustração alta se aquilo que de uma certa maneira teve de expectativa não aconteceu.
Agora, quando você aprende a ser uma pessoa mais neutra em termos de expectativas, saiba que você vai ser uma pessoa muito mais controlada emocionalmente. Eu costumo dizer que a gente tem, né, é, de forma inegável, principalmente dentro do mundo das vendas, um caminho que a gente vai estar lá, que é o caminho da fossa. Eu acho que se vocês já me conhecem há um certo tempo, para quem já participou de alguns treinamentos comigo, sabe que eu falo muito sobre isso, né? A fossa, ela é inevitável e inegável. Ela vai chegar em algum momento, ou às vezes na sua vida, ou às vezes no seu dia, ou às vezes na sua semana, ou às vezes no seu mês, não tem como. Mas o que que uma pessoa de sucesso ela entende? Ela é uma pessoa que ela entende que o problema não está em ir para a fossa ou não, que ela é inevitável. Mas o problema está em quanto tempo você passa lá. Então, se você é uma pessoa que quando você fica mal por muito tempo, é impossível você ter performance. Porque esse muito tempo, ele mina a tua performance, ele mina a tua musculatura. Ele sempre te faz voltar basicamente na etapa inicial. Agora, se você é uma pessoa que fica mal, mas você aprende que esse mal ele precisa passar, você cria essa disciplina, essa gestão emocional, o que que acontece? Você consegue ter uma carreira muito mais tranquila no mundo das vendas. Então, a pergunta que eu te faço é: por quanto tempo você ficou mal depois que você tomou aquele não, depois que você teve aquele tipo de rejeição, depois que a tua amiga falou para você que não quer comprar de jeito nenhum, ou que a tua amiga falou que o produto não funciona, mesmo não tendo comprado, que o teu primo, naquele churrasco de família, ficou falando sobre você vender produto, onde já se viu uma pessoa super bem-sucedida vendendo produto. Por quanto tempo você ficou mal? Aprenda que isso tende a diminuir. Se você continua sendo consistente, se você continua focando na sua melhora, aprenda isso, entenda isso, que, poxa, se uma vez doeu, é natural que a segunda vez não doa tanto assim. Agora, o que não pode acontecer é você se paralisar, você não saber administrar e você, né, basicamente montar sua cama na fossa. Perfeito? Próximo ponto. Propósito maior que o ego. Isso é fundamental, principalmente para saber, né, gerir equipes, aprender de maneira constante e construir um resultado diferenciado. Existe uma frase que ela é famosa, né, que quem tem ego grande tem bolso pequeno. Então, o que, que é a postura natural e que devemos nós todos adotar na nossa vida? É a postura do eterno aprendiz. Sempre estar disposto a aprender, sempre estar disposto a crescer, sempre estar disposto a novamente executar aquilo às vezes que tem que ser executado, por mais que você acredita que você é um mestre, que você é um expert. Ou seja, essa posição de aprendiz é o que vai neutralizar o teu ego e fazer você ter um resultado de um crescimento. Agora, dentro do marketing de rede, da venda direta, o que a gente não pode esquecer? Nós não podemos nos tornar pessoas, né, de ego anulado. Isso não pode acontecer. A gente não pode ser, na verdade, aquilo que nós denominamos alocêntricos, né? Que são as pessoas que se anulam perante aos resultados e a conquista que tem na vida. Dentro do nosso negócio, você tem que ter um tempero de posicionamento. O que, que eu quero dizer? Eu não posso ser uma pessoa alocêntrica e eu não posso ser uma pessoa egocêntrica. O melhor caminho aqui é você ser uma pessoa que está ali no meio. Eu digo isso por quê? Porque se você é uma pessoa muito alocêntrica, você perde a autoconvicção, você perde a autoconfiança. E para vender, a gente precisa de autoconfiança. Então, às vezes, aquela pessoa que tá para comprar o produto e que tá te enrolando, ela só tá esperando você passar a mão no telefone e falar para ela: Ô Carmen, cara, vamos comprar esse produto hoje, porque eu sei que ele funciona, ele vai fazer um bem danado para tua pele. Eu já tô separando um aqui para você. Eu já vou te mandar o link para você poder finalizar. O que que eu quero dizer? Essa autoconfiança, ela vem com o nosso ego. Então, eu não posso ser uma pessoa alocêntrica. Eu não posso ser uma pessoa que me fico dentro do armário. Eu não tenho confiança, eu não tenho aquele impacto, eu não tenho aquele posicionamento. Então eu preciso estar
dentro desse meio termo. Isso é fundamental, tá? E no ponto de vista de aprendizado e crescimento, a gente precisa muito conservar o nosso ego para que a gente se coloque num estado de eterno aprendiz. Perfeito? Penúltima característica: alta capacidade de execução. Meu amigo, minha amiga, principalmente no nosso modelo, ninguém vai ficar ligando para você te cobrando de fazer algo. Ninguém vai ficar te implorando para fazer algo. Ninguém vai ficar. O nosso modelo é um modelo pessoal. É um modelo que você executar, você agir, você fazer, está totalmente diretamente ligado a você. E isso é desafiador, porque 90% das pessoas são empregados ou autônomos. Quando a gente olha, obviamente, né, para o número de empregados é maior até. A questão é, esse não é um modelo aonde alguém vai te cobrar algo, te impor algo. Esse é um modelo aonde você utiliza a sua força de vontade, o sangue pulsante dentro de você para que você possa construir o teu resultado e a tua vida. Então, ser um executor é fundamental. Ser uma executora é extremamente necessário para você poder construir aquilo que você tanto sonha. E a última característica é resiliência e antifragilidade. Eu gosto muito da combinação, né, de resiliência e antifragilidade. O que a resiliência ela diz? Continua. E o que a antifragilidade ela diz? Após cada pancada, saia mais forte daquilo. Então, quando eu persisto, eu sou uma pessoa resiliente, eu não entrego os pontos por qualquer coisa, eu não desisto por qualquer motivo. E mais do que isso, eu uso os desafios, as pancadas, as dores de cabeça, os abalos emocionais, os nãos, as objeções, as negativas, tudo isso para me deixar mais forte, é aí que de fato eu construo um sucesso. Então, olha que poderosa a nossa manhã, com tantos ensinamentos como eu passei para vocês, mas que, mais uma vez eu digo, se não forem revisitados de maneira constante, somado a se não forem aplicados diariamente, simplesmente se tornarão mais uma terça-feira, mais algumas informações que entraram na sua cabeça e que, se não forem utilizadas, não vão se desenvolver e vão ser descartadas. Então agora está na tua mão. E a dica é: aplique e se torne essa pessoa. Tenha esse tipo de característica, esse padrão de características como meta na tua vida para você se tornar uma pessoa dentro desse raio-x que com certeza você vai conquistar coisas extremamente grandiosas dentro do nosso negócio. Beleza? E vamos à atividade prática do dia, né? Temos aqui o nível iniciante, gente, que basicamente é você mudar a sua mentalidade através do princípio da autossugestão, você escrever três menções positivas e afirmá-las loucamente aonde você está, a ponto realmente, né, de alguém que está do seu lado aí, caso você esteja num lugar que tem alguém do seu lado, falar, você tá doido? Fala, eu tô doido porque eu vou mudar minha realidade. Então, colocar três afirmações positivas e afirmar essas afirmações positivas, perfeito? No quesito nível intermediário, tá? É abordar 5 clientes com confiança. Então, mudar, olhar para tudo isso que a gente aprendeu hoje aqui e falar diretamente um pouco na visão daquilo que eu trouxe para Carmen, né? Realmente com autoconfiança, com atitude, com convicção. E no nível abelha rainha ou zangão, a gente está olhando e está aqui orientando você
a fazer isso com 10 possíveis clientes. Então, puxar, ir atrás de 10 clientes e realmente poder concretizar 10 vendas no dia de hoje, tá bom? E lembrando que hoje é um dia, inclusive, especial. Nós temos um baita de um evento hoje no Instagram da Hive, o Hive Talks. Então, imperdível para você poder conectar esses seus clientes, você falar com esses seus clientes, você abordar esses seus clientes de fato, né? É entusiasmado, inflamado com o nosso bate-papo de hoje de manhã, para que você possa conquistar mais clientes no dia de hoje e ter o melhor resultado que há dentro do nosso negócio, que é botar dinheiro no bolso, né? Acredito que todo mundo aqui gosta de colocar dinheiro no bolso. Perfeito? Dentro das redes sociais, quero deixar aqui para você um dever de casa também, tá? A visão hoje é uma visão de interação, buscar interação com o seu público. Então, posta uma foto, posta um vídeo, de fato, né? Busca interação para que você possa ter conversa, para que você possa ir se aproximando do teu público. E o que que você vai colocar lá? Coloca lá, né? Pode tirar um print de hoje aqui, postar e colocar, mas coloque uma pergunta, né? Qual pensamento positivo te ajuda a vencer seus desafios diários? Perfeito? Coloca isso para que as pessoas possam interagir com vocês, para que as pessoas possam falar com vocês, para que você possa, né, criando novos relacionamentos, entendendo um pouquinho das dores dessas pessoas e todo mundo já sabe o dever de casa, depois poder ofertar os nossos produtos como a grande solução para isso. Combinado? Pessoal, uma excelente terça-feira. É hora de colocar tudo em prática, aplicar para que você possa se desenvolver dentro de todas as características que hoje eu passei aqui para vocês, tá bom? Então, Conexão Hive toda manhã às 8 horas, Conexão Hive Pro todo sábado, e para você que perdeu alguma conexão por algum motivo, acessa o nosso canal do YouTube, revisa, né? Realmente, né? Faça uma maratona porque todo o conteúdo que tem sido passado aqui é muito grandioso para que você possa crescer e o seu negócio também. Beijo no coração, valeu pessoal, ótima terça, nos vemos à noite no Halve Talks. Tchau, tchau, valeu, fui!